Meus amigos, se preparem, porque hoje vamos falar de um dos livros mais assustadores do Stephen King. Hoje vamos falar sobre O Cemitério. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que você esteja muito bem, porque hoje eu vim estragar seu dia. Hoje eu vim falar sobre um tema brutal, um tema muito pesado. Hoje vamos falar sobre O Cemitério e todas as coisas que envolvem esse livro. Esse é um livro bastante complexo, que envolve muitas discussões e a gente vai tentar abordar algumas delas aqui hoje. É mais um dos livros que a gente leu lá no clubinho com a galera, então eu já agradeço a todos os apoiadores do canal que estão lá no clubinho lendo livros com a gente. Se não fossem essas pessoas, esse vídeo jamais existiria. Então agradeço a todos vocês que apoiam o canal, que estão lá no clubinho lendo livros com a gente. Tá sendo uma experiência maravilhosa. Então já fica o convite, se você quer ler livros do Stephen King e quer apoiar o canal, clica no primeiro link da descrição e vem com a gente, que tá sendo uma experiência muito foda e eu espero você lá. Nós estamos falando do livro mais dark do autor, né? Mas aqui em casa o dark não dura muito tempo, porque sempre tem umas fitinhas coloridas. São as fitinhas do cronograma que marcam as partes do cronograma, que a Nanda adora colocar nos livros, né? Não parte de mim, mas é ela que abrilhanta aqui os nossos livros. E é isso, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre O Cemitério. Pra quem já acompanha as resenhas sabe que eu não dou spoilers. Quando eu dou, eu aviso, tem uma parte mais pra frente. Inicialmente vamos falar do livro a partir da sinopse e mais alguns pequenos detalhes, então pode ficar tranquilo que jamais estragarei a sua experiência. Lançado em 1983, esse livro aqui, ele é extremamente emblemático na obra desse autor, que é conhecido como o mestre do terror. Stephen King tem essa alcunha, tem esse título, né? E não é à toa. Stephen King, ele trabalha diversos temas ao longo de todas as obras, e aqui ele resolveu trabalhar um dos temas que acredito que seja o que mais assombra a humanidade como um todo e, talvez, arrisco dizer, os escritores de ficção, porque eu acho que é um tema muito fascinante, é um tema envolto em mistérios, é um tema muito pesado que assombra a gente, que atormenta a gente e que, independente de qualquer coisa, vai estar do nosso lado, querendo a gente ou não. Esse livro aqui trabalha com o tema da morte. O título não é à toa, estamos falando do cemitério, mas tudo que envolve essa temática, tudo que envolve a morte em si. O King sabe do tamanho do tema que ele tem nas mãos e, sabendo disso, ele resolveu criar uma obra cheia de camadas. É uma obra bastante complexa e que dá margem para muita discussão. O King, eu acho que ele jamais deixaria, né, esse tema de lado ou trataria de qualquer forma. Ele sabia disso, né? É como se fosse o grande momento do autor de terror, porque a gente pode falar de fantasmas, a gente pode falar de monstros, mas a morte parece que é o grande motor desses autores de terror. E o King, quando ele resolveu falar diretamente sobre esse tema, tirando todos os véus que envolvem, todos os tabus, só sobra o tema em si, e ele soube fazer isso de uma maneira brilhante. Para começar essa análise, vamos chamar assim, eu resolvi separar isso aqui em duas partes, porque, como eu disse, o King, sabendo da gravidade do que ele ia dizer, ele construiu uma história muito inteligente, e eu resolvi separar isso em duas partes. Primeiro, vamos analisar um pouquinho do cenário que ele construiu para contar essa história. Veja bem, a gente está falando sobre uma família que está se mudando, é um início muito clássico de filme de terror, é aquela família feliz, todo mundo ali empolgado com a viagem, se mudando para uma nova casa. E qual é esse cenário? Nós temos uma casa que fica na frente de uma grande estrada ali, numa estrada muito movimentada, que passa muitos caminhões, muitos carros, é uma estrada até meio perigosa, e logo ao lado da casa a gente já tem um cemitério de bichos. Inclusive o nome do livro em inglês é Pet Sematary. É um cemitério de bichos que fica logo do lado da casa que a família está se mudando. Então você já percebe logo nesse início, só por esse cenário, a inteligência do King em construir tudo isso, porque veja, a gente está falando de uma família que está encarando um recomeço, né? É o início de uma nova jornada, eles estão se mudando para um novo lugar, então é um lugar cheio de expectativas, é um lugar que promete muitas coisas para eles. O protagonista encontrou um novo trabalho que é ali perto, então é um lugar com muitas promessas de futuro. Mas veja só, nós não estamos falando apenas sobre vida, sobre recomeços, nós estamos também falando sobre morte, porque logo ao lado desse lugar que simboliza o início
o recomeço dessa família, temos também um cemitério, ou seja, a morte e a vida nesse livro caminham juntos o tempo inteiro. Então só nesse cenário a gente já consegue perceber a astúcia do autor. E não é só isso, a gente também tem que falar um pouquinho sobre o elenco que o King resolveu reunir para contar essa história. Temos essa família então que está se mudando para essa nova casa, e essa família é composta por 5 integrantes. Temos o pai, o Lewis, temos a Rachel, a sua esposa, temos o Gage, um garotinho de 2 anos, a Ellie, a sua irmã mais velha, e um gatinho chamado Churchill. Essa é a família que está se mudando. Do outro lado da rua nós também temos 2 personagens que são brilhantes, que são um casal de idosos, é o Judy Crandall e a Norma Crandall. Eles já moram há muitos anos ali nessa região e serão os novos vizinhos, né, dessa família que está se mudando. Então perceba esse elenco. O Lewis, que é o protagonista da história, ele é um médico e, como eu disse, o livro trata sobre morte. Tem personagem que tem maior contato com a morte que um médico? Talvez só um agente funerário. E o King, já sabendo disso, colocou no background desse médico um tio que era agente funerário. Então ele desde criança já teve um contato com a morte muito próximo. Não é à toa que esse personagem, o Lewis, ele é um cara bastante cético. Ele é um cara que não tem tanto romantismo na ideia da morte. Ele também não bate o martelo, ele não é um cara que diz assim que não existe nada depois da morte, e também definitivamente não acredita num pós-morte muito bem desenhado como algumas pessoas dizem. Já a sua esposa, Rachel, é uma personagem muito peculiar e arrisco dizer que é uma das personagens mais complexas desse livro, porque ela não é médica, só que na sua história, na sua infância, ela também teve um contato com a morte, só que esse contato com a morte, no caso dela, teve um impacto que foi completamente diferente do Lewis. Enquanto a morte na vida do Lewis fez com que ele se tornasse um cara cético, duro, até frio frente a esse tema, com a Rachel não. Ela é uma pessoa traumatizada com a morte. Ela é uma pessoa que detesta sequer pensar no assunto. Para ela, falar de morte é um tabu gigantesco. Ela não gosta. Para ela, morte é uma coisa de um outro mundo, de uma outra realidade que jamais vai tocar a família dela. É esse o nível do trauma que ela tem. E a gente tem 2 crianças, como eu disse. A gente tem a Ellie, a irmã mais velha, que o King foi muito inteligente nisso, porque ela é uma garota muito curiosa. Ela faz muitas perguntas. Lembra que eu disse que tem um cemitério de bichos logo ali do lado? O casal de idosos ali do outro lado da rua, assim que recebeu os novos vizinhos, convidou eles para fazer uma excursão para esse cemitério de bichos. E foi toda a família lá conhecer o lugar. E a garotinha Ellie, quando viu o cemitério de bichos, ela também teve o seu primeiro contato direto com morte, né? Só que é com a morte de animais. E quando ela chega em casa, ela começa a questionar os pais. Ela pergunta: o meu gato vai morrer algum dia? Ela começa a ter esse tipo de questionamento. Por ser uma garota muito curiosa, então ela está na fase de se confrontar com esse tipo de assunto. Ela já sabe, e o King também fala isso, ela já sabe de onde os bebês vêm. Agora chegou a hora talvez de saber para onde a gente vai no final dessa jornada. E aí a gente vê esse embate muito interessante, que a gente tem a Rachel querendo proteger ela completamente do assunto, e temos o Lewis querendo falar com ela de uma maneira bastante racional até sobre toda essa conversa. Então é muito legal, mas faltou o Gage, né? Quem é o Gage? O Gage é um garoto de 2 anos, e a gente sabe que crianças de 2 anos, elas mentalmente são incapazes de conceber qualquer assunto relacionado à morte. Para eles só existe vida. Então a gente, nesse elenco todo, a gente tem todas as etapas e todas as possibilidades de abordar esse assunto. Não esqueci dos 2 vizinhos idosos. A gente sabe que as pessoas de mais idade também enfrentam a morte de outra forma. Também tem um jeito totalmente particular de enfrentar esse assunto. Já estão de idade mais avançada. Por exemplo, o Jude é um cara que tem uma certa paz quando pensa nisso. Então, com tudo isso junto, o King conseguiu construir um cenário, conseguiu construir um elenco de personagens que abre brecha para muita conversa, e ele sabe disso. No começo do livro a gente tem a apresentação desses personagens, a gente tem o Lewis indo para o seu primeiro dia de emprego na enfermaria de uma universidade que fica ali perto, e a gente tem muita conversa do Lewis com o Jude. O Jude, inclusive, é apresentado pelo King como o homem que poderia ter sido o pai dele, porque é como se fosse o mentor daquela
região. Como eu disse, ele levou a família para conhecer o cemitério de bichos e ele também fala sobre a região, fala sobre as lendas, conversa sobre tudo. Eles passam a noite ali tomando cerveja, comendo queijo rato podre e ficam conversando, e isso é uma dinâmica muito legal. Todos esses personagens, eles são repletos de carisma, e vale falar do ritmo, porque como eu disse, o começo é apresentando personagens e como eles são carismáticos, o começo é super ágil, é super agradável de ler esse começo. Eu gosto muito do início desse livro. E o que fica em todo o meio da história? Ficam os dilemas, ficam os debates, as conversas. É quando o King vai falar sobre morte diretamente, ele vai debater o tempo inteiro sobre o assunto. Qual é a forma que o King escolhe para fazer isso, para começar essa conversa? Primeiro, é quando a menina pergunta sobre se um dia o gato vai morrer. Ela até revoltada perante essa ideia diz: meu Deus, por que Deus não tem o gato dele? Por que ele quer o meu gato? Para mim é uma fala brilhante, porque é repleta de inocência e uma revolta, né? Quando uma pessoa cheia de vida tem que enfrentar essa tal coisa de morte. Então é ali que começam esses assuntos, mas coisas acontecem. E aí tá na sinopse, o gatinho da família, ele acaba sendo atropelado nessa estrada. Morre ali de um jeito meio feio, meio horroroso. E aí a gente começa a falar sobre o assunto. A gente começa a ter que decidir o que fazemos com isso, o que fazer com a morte. Então é muito interessante. O King, ele sabe fazer isso muito bem. O ritmo do livro, como eu disse, é muito bom no começo pelo carisma, o meio tem todo esse debate filosófico e o final é a conclusão. A minha parte favorita tá justamente no meio. A maioria das pessoas não gosta porque acha arrastado. Eu entendo as pessoas que dizem que o meio é arrastado, embora eu discorde, porque eu acho que é aquilo, a gente que já conhece o King sabe, o King não é um autor de terror daqueles que cata o que existe no cinema e coloca num livro, jump scare, cena de ação, porque hoje em dia os filmes de terror são isso, como a Nanda disse lá no encontro, são filmes de ação, só que em vez de tiroteio é fantasmas, entendeu? Então aqui não, o King, como a gente conhece, ele vai trabalhar muito drama e suspense. Como o próprio autor diz, o maior gênero não é o terror, o maior gênero é o suspense, é a grande casa dos gêneros, é o suspense, e o terror é um dos cômodos que a gente pode abordar dentro dessa grande casa. E esse livro é repleto de suspense, porque muitos segredos vão sendo descobertos ao longo da jornada. A gente tem essas conversas, como eu disse, e toda hora, em todo diálogo, vai ficando uma pulga atrás da nossa orelha e a gente não consegue parar por conta desse número imenso de perguntas. Como eu disse, existem muitas lendas nessa região e atrás desse cemitério de bichos existe toda uma terra inexplorada que pertencia a uma tribo indígena muito antiga. Já é uma forma do King acenar com essa temática dos indígenas que são muito conhecedores da terra e dos mistérios da terra. Mistérios com M maiúsculo. O King trabalha a morte como o grande mistério. E como esse mistério é, para nós, proibido. A gente não tem acesso a ele, a gente não deve buscar respostas. Existe um fluxo natural da vida e a gente tem que respeitar esse fluxo, mesmo que para nós ele seja incompreensível. Faz parte da experiência humana. E o que caralhos aconteceria se nós tivéssemos o poder para deturpar esse fluxo, para deturpar as regras da vida? É sobre isso o livro. E é por isso que ele é tão fascinante, porque o King coloca nas nossas mãos a possibilidade de fazer coisas que são proibidas e misteriosas. Só o fato de existir essa possibilidade já é uma coisa enlouquecedora. E são essas possibilidades que os personagens nesse livro vão encontrar e é o que causa a transformação de todos eles. A transformação, o desenvolvimento dos personagens é o maior tesouro desse livro. Não são cenas de terror, não são cenas de monstros saindo da terra, não é nada disso. É desenvolvimento de personagem, é drama, é tragédia. Todo tipo de coisa absurda acontece e a gente fica com os olhos arregalados, vendo até onde esses personagens são capazes de ir pelo amor às pessoas que estão ao seu redor e pelo amor à vida. É basicamente sobre isso. Quanto à minha experiência, uma coisa muito legal é que, assim, esse livro é muito falado em toda a internet. É um livro muito emblemático, muito famoso do autor, né? E todo mundo diz que é o livro mais pesado de todos. É o livro de terror mais bruto, é mais intenso e não sei o quê. E eu perguntei pra galera lá no clubinho qual eram as expectativas deles antes de ler o livro. E isso foi maravilhoso, porque a galera achava que era coisa meio que de zumbi, que teriam coisas nesse nível de zumbi e tal. Não vou falar muito pra não dar spoiler. E a galera achava que era mais ou menos por aí. E eu achei muito interessante, porque na real o terror desse livro não tem muito a ver com isso. O terror é sobre pessoas vivas enfrentando a morte. Eu acho isso fabuloso e a minha experiência nessa segunda leitura, eu li uma vez só, li de novo agora, foi incrível. Em
em alguns aspectos foi muito melhor do que na primeira vez, em outros foi um pouquinho inferior. O motivo disso é, esse meio aqui na primeira vez que eu li foi super interessante, mas ele foi devagar. E o final foi frenético pra cacete. Eu me lembro da primeira vez que eu li e assim, não podia parar de ler. Era simplesmente impossível, porque você vai virando página atrás de página e você quer chegar no final. Então na primeira vez que eu li, o meio foi um pouco arrastado, o final foi rápido. Nessa segunda vez que eu li, eu adorei o ritmo, só que o final, como eu já sabia o que ia acontecer, ele se trata apenas de ação. São as pessoas fazendo coisas. E o ritmo, quando é construído em cima disso, de ação, ele acaba ficando ágil e apenas ágil, sabe? Claro, é fascinante, claro, é enlouquecedor porque você quer ver até onde isso vai, mas já sabendo até onde isso vai, acaba que perde um pouquinho ali do interesse. Então pra mim foi muito legal, mas como eu disse lá no clubinho, era 5 estrelas antes e continua sendo 5 estrelas agora, só que por motivos diferentes. O que eu tirei desse livro, desse meio, foi realmente incrível. Zona de spoilers, então se você não quer saber o que acontece no final desse livro, pula pra esse minuto aqui e vamos falar um pouquinho sobre as coisas que acontecem. Bom, é isso, né? Você que terminou o livro aí, que arriscou ouvir esse final, bom, todo mundo morre, né? É esse o tipo de livro, porque o único cara que fica vivo tá morto por dentro. Assim, o Jude lá, nosso queridíssimo personagem, toma facada lá, bisturina no estômago até não sobrar nada dele. A Norma teve um ataque cardíaco, se não me engano, foi pra fita também. A gente tem o garotinho que ele... Puta que pariu, o garotinho. Pra mim é a morte mais forte que tem, porque é quando a morte chega e plau, né? Destrói a família. King Ele é sujíssimo, né? Ele avisa pra gente antes de acontecer. E eu acho isso muito legal, porque é como aconteceu com os personagens. Tava tudo legal e do nada a vida virou de cabeça pra baixo. Tava todo mundo feliz ali na frente de casa, o garoto saiu correndo, veio um caminhão e aí aconteceu o que tinha que acontecer. O King, ele já começa falando depois da morte, depois ele vem e faz meio que um flashback pra falar como aconteceu. Então é muito forte essa cena, cara. E aí, né, temos o cemitério. O que que o cemitério faz? Acontece que existem 2 cemitérios nesse livro. Eu não sabia disso na primeira vez que eu li. Tem o cemitério de bichos, que é como se fosse uma entrada. Mas lá no final, naquelas terras indígenas que eu mencionei, tem um cemitério que fica no alto de um morro, alguma coisa do tipo. E tudo que você enterra lá volta à vida, só que volta meio estragado, né? Então é isso que acontece. A gente tem um médico que, em tese, deveria aceitar a morte muito bem. Nós temos um médico descobrindo que as coisas não precisam ficar mortas se ele não quiser. Mas isso é claro se ele tiver coragem de plantar aquilo que ele bem entender, né? Então é uma frase que o King menciona várias vezes ao longo do livro. O solo do coração do homem é muito empedernido. Ele planta o que pode e cuida do que plantou. E é isso que a gente vai ver o Lewis fazendo. Ele vai ter que dar um jeito de cuidar da família dele que foi enterrada e meio que volta à vida. É muito louco, né? Mas eu gosto bastante desse final porque mostra justamente essa transformação dos personagens, né? A gente tem o Lewis, que era um cara sóbrio, que era um cara cético, que era um cara racional, se tornando aquilo que acontece no final. É uma transformação 180 graus. Ele vai pro lado oposto. A gente tem a esposa dele, que tinha super medo da morte, mas quando acontecem as coisas, ela tem até coragem de voltar para aquele lugar para enfrentar cara a cara as consequências das escolhas que o marido tá fazendo. A gente tem o Gage, que é um garotinho que é pura vida e no final se torna a própria morte. Então todos os personagens desse livro são transformados por esse cemitério e por essas forças que rondam ali, né? Porque o cemitério é quase uma entidade mesmo. É uma entidade consciente que leva as pessoas a tomarem determinadas decisões, né? Eu acho que é o mais próximo de um antagonismo nesse livro, mas é aquilo, né? Um antagonismo que é cinzento tal qual os personagens, porque ele não vai lá e pega pela mão. Ele sabe trabalhar aquilo que já existe no coração daquelas pessoas. Então é muito interessante ver isso acontecendo. Para mim é um livro bastante complexo, muito interessante, e o final é aquela coisa asquerosa. Nós temos o Lewis sentadinho jogando cartas e chega a esposa dele, ressuscitada da terra dos mortos, coloca a mão no ombro dele e diz: "Oi, querido". Só que não é bem ela, é uma coisa. E que coisa é essa? Não sabemos. Só nos resta imaginar. Esse livro aqui realmente é fascinante. É um livro que vale muito a pena ser lido. Se você ainda não leu, eu não sei o que você está fazendo. Vai fundo, pega esse livro, compra pelo meu link da Amazon e se entregue à loucura desses cemitérios. E se entregue a esses temas. É o tipo de livro que vai ficar na sua cabeça por muito tempo. Eu me lembrava de muita coisa desse livro justamente por isso, porque desde a primeira vez que eu li, ele deixou uma marca. O King sabe fazer isso muito bem e é um livro que fica pro resto da vida. Foi uma releitura maravilhosa e, é claro, só foi tão boa porque foi acompanhado com a galera do clubinho. Se você quer ler com a gente, fique sabendo que agora vamos começar a leitura, sabe de qual livro, amor? Eu sei.
A Espera de um Milagre. Nunca li. A galera lá no clubinho votou esse livro. A gente vai ler A Espera de um Milagre agora esse mês, então você será muito bem-vindo se tiver interesse de ler esse livro conosco. E se você ficou aí um pouco sobrecarregado com esse tema tão pesado, o vídeo da semana passada foi falando dos melhores livros que eu li esse ano. Acho que foi um vídeo bem legal, vai lá assistir. E se você já assistiu esse vídeo, eu só posso indicar o unboxing da Book Friday. Vieram livros incríveis aqui pra essa casa e acho que você também vai gostar desse vídeo. Por hoje é isso e até semana que vem. Tchau, tchau!